Vamos falar de um assunto muito importante, porque a Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas muita gente ainda tem dúvidas. Por isso, o Vermais convidou um professor universitário, Fábio Luiz Cambiage, para esclarecer dúvidas e ajudar você aí de casa. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Assim, segundo a Receita, já um grande volume foi recebido. Mas existem dúvidas que são comuns. A primeira pergunta que eu faço é: o que são rendimentos tributáveis? Ok. Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Rendimentos tributáveis, basicamente, são todos os rendimentos que as pessoas físicas recebem e, por exceção, outros rendimentos não são tributáveis ou são tributáveis exclusivamente na fonte, mas basicamente os rendimentos recebidos por trabalhadores, por... rescisão de trabalho, rescisão por exemplo. de trabalho, salário, FGTS, 13º, aluguéis. Então, praticamente todos os rendimentos são enquadrados nos tributáveis. Herança também? Herança é isento. Herança, doação recebida são isentos do imposto de renda, muito embora temos que cuidar com outros tributos que podem incidir sobre essas verbas. Agora, o que são despesas dedutíveis? O que dá para abater? Ok, então o contribuinte ele pode fazer dois tipos de declaração. A simplificada, em que não precisa apresentar os gastos, as despesas que teve no decorrer do período, ou ela pode apresentar a declaração completa, e aí ela pode deduzir gastos dedutíveis, ou despesas dedutíveis, que são despesas com dependentes, instrução, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, inclusive, despesas médicas, despesas com laboratório, exames, dentre outras. Mas para tudo isso precisa o comprovante. Cada Sem despesa apontada precisa... A Receita anunciou que ia mudar. Vale para esse ano já, quando vai ser feito esse cruzamento, para que a pessoa não precise mais ir em busca desses comprovantes? Ou só vale para o exercício do ano que vem? Então, os comprovantes devem ser guardados pelo período prescricional, pelo menos 5 anos, a partir da entrega da declaração. Mas a Receita Federal está inovando. Esse ano teve uma inovação muito grande. A Receita Federal agora tem um acesso direto ao programa do contribuinte, quando ele acessa e loga na conta gov.br, e ele consegue, então, capturar todas as informações que a Receita Federal já obteve desse contribuinte, seja do trabalho, seja de despesas médicas, de aluguéis pagos, etc, etc. Então, se você aí de casa acha que deixou de pegar algum comprovante, então pode aproveitar essa novidade, então, na declaração. Agora, eu tenho uma dúvida em relação a dependentes. Num casal, os dois declaram imposto de renda. Ambos podem colocar como dependentes o filho? Apenas um declarante pode colocar o dependente. Então, ou o esposo, ou a esposa, declaram esse dependente. Mesmo que eles não tenham se divorciado? Por exemplo, o pai paga pensão para o filho. Então, ele pode colocar esse filho como dependente, embora ele more com a mãe? Não, aí se ele paga pensão, então quem vai ser vai ser dependente da outra pessoa. Eu tinha essa dúvida que achava que era comum. Agora, aposentados também precisam declarar? Também precisam declarar, desde que estejam dentro do rol de obrigatoriedades, como, por exemplo, receber rendimentos superiores ao limite estabelecido pela Receita Federal, atualmente R$ 28.559. Aí a idade não importa? A idade não importa, embora os aposentados acima de 64 anos, o rendimento deles, uma parte é isento. Agora, quem declarou um ano e no ano seguinte, por exemplo, nesse ano já não, no ano passado, não recebeu 25, ou enfim, recebeu menos. Esse ano ele precisa declarar? Não está obrigado. Já declarou uma vez, não significa que vai precisar declarar todo ano. Depende da renda. Exato. Depende da renda e de outros fatores que obrigam também a declarar. Basicamente, esse é o principal, o rendimento recebido no ano calendário anterior. Porém, algo que é muito importante a gente dizer é que o contribuinte que tenha bens ou posse de bens e direitos superiores a 300 mil está obrigado a declarar, dentre outros quesitos, como, por exemplo, se a pessoa recebeu um prêmio da Trimania, por exemplo, ano passado, superior a 40 mil, ela é obrigada a declarar. Então, são vários critérios de obrigatoriedade, não apenas a renda. E aí, se ela recebeu uma renda inferior ao limite que obriga a declarar pela renda,
e não está obrigado em outros fatores também, ela não está obrigada a declarar, mas ela pode declarar e, inclusive, eu até sugiro, recomendo sempre que declare, porque é um histórico do patrimônio, é uma contabilidade pessoal. Mas vai gerar imposto? Pode gerar? Não. Ah, interessante. Professor, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, eu vou pedir para exibir na nossa tela, então, para o senhor olhar e comentar. Eu recebi os valores atrasados da minha aposentadoria. Tenho que declarar? Pergunta a Irma. Professor. Sim, tem que declarar desde que esse valor ultrapasse aquele limite estabelecido pela Receita Federal. Muito bom. Se você aí de casa também tem alguma dúvida, pode mandar para a gente. A nossa entrevista encerra agora, mas depois a gente encaminha para o professor. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. E antes de encerrar, na verdade, para reforçar a importância, né? O que pode acarretar ao contribuinte não declarar, professor? Ok. A não entrega da declaração obriga o contribuinte ao pagamento de uma multa. Se ela não devia imposto, embora esteja obrigada a declarar, ela vai pagar R$ 165,01 pelo pagamento, pelo entrega em atraso ou não entrega. E se tinha imposto a pagar, mesmo que tenha pago, ela deve 1% de multa por mês calendário no atraso dessa entrega da declaração, limitado a 20% do valor do imposto. Perfeito. Professor, me permita então segurar mais um pouquinho aqui, porque chegou mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Então, vamos aproveitar que o senhor está aqui com a gente. Quem recebeu um valor ganhado de herança familiar e nunca declarou, precisa declarar? Pergunta da Claudiana. É importante declarar, né? Na verdade, esse rendimento ele não é tributado, mas é importante você ter na sua declaração, mesmo porque se eventualmente um bem desse for vendido futuramente, você vai apurar ganho de capital, que é a diferença entre o valor que você recebeu de herança e o valor que você vende. Então, por exemplo, vendeu um bem que recebeu de herança no valor de 80 mil, vendeu por 100 mil, teve um ganho de 20 mil. Deve tributar, deve pagar imposto de renda e essa apuração ela vai ficar mais consolidada, mais firmemente escriturada, né, e comprovada através da declaração de imposto de renda. Então é importante declarar. Porque se não estiver declarado, ela pode depois pagar imposto sobre os 100 que entraram na conta dela. Se ela estava obrigada a declarar na época, na oportunidade, então esse é um ponto importante, né? Que aí vai gerar aquela multa de 1% por mês calendário de atraso sobre o que deveria ter sido pago na época, né? Mas esse valor da doação em si, não. Sobre esse valor não tem imposto. Perfeito. Então, agora sim, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos, porque a gente viu que realmente o pessoal ainda está com muitas dúvidas. Ok, obrigado.